Olá, estamos de volta com mais um Oitimba Podcast, mais uma segunda-feira e nós por aqui, eu, Deres Nascimento e o nosso convidado da noite, pra gente conversar, bater um papo descontraído. E hoje temos um convidado ilustre, né, meu amigo Deri Orlando, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa bancada. Orlando, é um prazer enorme mais uma vez a gente estar aqui, mas antes de tudo, da gente começar a conversar com o nosso convidado, eu gostaria de mandar um abraço aí ao meu amigo Branco do Gesso, né? Falou muito bem aqui da nossa programação, e também a todos os internautas que sempre acompanham a gente realmente, por onde passa, tem ouvido comentários excelentes do nosso podcast. Com certeza, então a gente aproveita e manda um abraço também aí para todos os timbirenses acompanhando a gente fora do município de Timbiras e também fora do estado do Maranhão. Muitas pessoas acompanham, né, deixam o seu comentário, isso é muito bom, a nossa interação aqui com os nossos telespectadores, com o nosso convidado. E aqui é um programa onde você fica sabendo um pouco da história de cada um dos nossos convidados, né? Histórias de luta, de vida pessoal e também de comprometimento com o desenvolvimento do nosso município de Timbiras. E hoje não é diferente, vamos receber o nosso conterrâneo Wilson Gonçalves Vieira. Wilson, seja bem-vindo ao nosso Oitimba Podcast. Boa noite. Seja bem-vindo. Delis, Jota, o prazer é imenso a gente participar de um programa como este, que leva a nossa história timbirense para que os nossos telespectadores tenham conhecimento das histórias e possa guardar nas memórias para todo o resto das suas vidas. Com certeza. Então a gente quer aproveitar aqui e esclarecer aos nossos telespectadores, né, o uso da máscara aí pelo nosso convidado, porque ele está um pouco gripado, né, e quis prevenir, né, e prevenir também a nossa equipe, e isso é muito louvável. Wilson, para começar, a gente precisa conhecer um pouco do nosso convidado. Quem é Wilson Gonçalves Vieira? Jota, Wilson Gonçalves Vieira, conhecido popularmente como Wilson Vieira, é um homem simples, né? É um cidadão timbirense, filho de Jesus Vieira, de Maria Gonçalves, nascido ali no povoado Bacaba. Hoje nós estamos completando 42 anos e 6 meses de casamento com a dona Sônia Maria. Temos aí 3 filhas, né? 8 netos e uma bisneta. Um homem agricultor, sempre batalhando nessa vida, com muita luta, muita garra, com a força de Deus. E graças aos amigos, que a gente sempre, quem disser que chega a algum lugar sozinho está mentindo. A gente sempre precisa agradecer a Deus. Com certeza. E ter parcerias. Então, esse homem é o Wilson, é um agricultor, já fui padeiro, já fui lambiqueiro, eu já fui beneficiamento de máquina de arroz, que a gente constantemente fazia. A gente foi caminhoneiro por um longo tempo, né? Nossa, legal. Esse é um prazer, uma das minhas lutas mais constantes era quando eu era caminhoneiro, participando dentro da jornada de trabalho na nossa zona rural, assim como também nas VR deste país, né? Desse estado. Então nós já temos aí uma caminhada bem longa. E deixamos para que nos formasse num curso superior depois dos 50 anos, né? Nossa, que legal. Fui criar minha família, educar minhas filhas, e só após os 50 anos, graças a meu bom Deus, eu consegui um curso de bacharelado em administração pública. Nossa, que legal. Então esse é o Wilson Vieira, um homem simples, alguns questionamentos, mas aquelas pessoas que passam a nos conhecer terão com certeza uma outra interpretação desse homem simples do interior, agricultor, acima de tudo. Só dando uma deixa aqui, Orlando, a gente vê que só na apresentação do Wilson a gente já vê aí uma boa história realmente para a gente passar aqui para os nossos telespectadores. Com certeza, esse é o nosso objetivo, né? Mostrar um pouco da história dos nossos conterrâneos, pessoas que vêm contribuindo com o desenvolvimento de Timbiras. Muitas pessoas veem o Wilson passando aí pela rua, mas não conhecem um pouco da sua história, e hoje a gente está aqui com ele para contar, né, ao vivo em cores para todos os nossos internautas quem é Wilson Gonçalves Vieira, e só nessa apresentação aí a gente já vê que ele tem um leque, né, de serviços prestados realmente no município de Timbiras, e é um homem muito família, né, Deres? É verdade, verdade. Muito bem, Wilson, a sua infância foi na zona rural ou já foi aqui em Timbiras? Deres, Jota, nossa infância, eu fiquei na zona rural até os 10 anos, né? Meu pai, em consequência, houve uma separação. Eu fui criado até os 10 anos com meu avô. Após os 10 anos, a gente veio aqui para a cidade de Timbiras,
onde iniciamos os nossos estudos, né? Para que a gente pudesse aí engajar aí dentro da nossa história estudantil. Agora, Wilson, a gente percebe que, de uma certa forma, o seu comportamento assim é de uma forma muito tímida, mansa e tudo. Isso vem desde a infância, na verdade, pela criação da mãe e do pai, ou na verdade, isso foi no decorrer da sua experiência de vida? Assim, a gente foi criado em um sistema bem disciplinar. Ok. A gente obedeceu desde os nossos avós, que nós fomos criados até os 10 anos, e os nossos pais. Que meu pai, eu vim logo aos 12 anos ao poder dele, e eu sempre gostei de atendê-lo na sua criação. E eu nunca deixei de frequentar também meus avós, até quando eles tiveram vida, Certo. a gente tem essa vivência de simplicidade. Um pouco Certo. sério, muita gente interpreta isso de forma errônea, Errônea. mas quem conhece Wilson Vieira no dia a dia e tem oportunidade de conviver com a gente, vai saber realmente que é Wilson Vieira. Wilson Vieira é como um copo d'água, dentro da sua simplicidade. Um copo d'água não faz mal a ninguém, só faz Com muito certeza. Agora, Wilson, uma coisa interessante, que você acabou de falar referente a essa questão da sua simplicidade. Teve aí como legado os seus avós. Pode dizer o nome para a gente, para que as pessoas possam conhecer? A minha avó, ela era cearense. O meu avô também cearense, vieram do estado do Ceará, muitos novos aqui para o Maranhão. Para o Maranhão. Meu avô era vendedor ambulante. Nossa, e ao longo legal. da sua vida, da sua trajetória, ele simpatizou com o povoado Bacaba. E ali ele constituiu uma pequena propriedade, conseguido com sua luta. Certo. E Antônio Gonçalves Neto, né? E a minha avó é Maria Conceição Ramos, já falecidos, mas eu tenho para mim eles como exemplo de trabalhador honesto e construindo família, pela uma disciplina de família. Muito bem, Wilson, parabéns. Agora, Wilson, como é que se deu essa sua vinda para Timbiras, né? Saindo assim da zona rural, com 10 anos, chegar aqui em Timbiras, esse processo de adaptação. É assim, Jota, Délis. A gente vivia ali na zona rural, no povoado Bacaba, com os pais separados, minha mãe longe da nossa região, meu pai aqui na cidade, e eu tive uns padrinhos muito próximos de mim, que era a minha madrinha Tereza Borba, né? Que Deus o tenha, meu padrinho Antônio Neco, e através da minha madrinha, ela conseguiu convencer o meu pai de trazer para a cidade, onde eu pudesse buscar os estudos. E aí, por esse motivo, eu morei 1 ano com minha madrinha Tereza Borba e meu padrinho legal, Antônio Neco. muito bom. Você relatou que tem uma família bem numerosa, né? Como é que é para você, Wilson Vieira, né? Viver assim, com esses filhos, netos, todos próximos ali? E o bisneto, viu? Com certeza, né? Jota, é assim, é um prazer enorme. Com a graça de Deus, hoje, eu tenho minhas filhas muito próximas de mim, todas moram próximo de mim. Meus netos aí, meus 8 netos, né? Tenho 8 netos. Busco ensinar para ele a sabedoria que eu aprendi durante o longo da minha vida. E assim eu também quero levar um conhecimento para a minha bisneta. Hoje eu tenho 61 anos, esse ano eu completo 62, mas o convívio com a família, graças a Deus, pela disciplina ao longo da minha vida que eu tive, da minha criação, e eu gosto muito de respeitar os princípios. E aí não é à toa que hoje eu convivo com minha esposa mais de 40 anos, né? Legal. Agora, Wilson, uma coisa que a gente pode observar interessante na sua família é que todos ali são muito próximos a você, né? Essa questão dos filhos, dos netos e tudo. Como é que é o pai Wilson Vieira, o avô Wilson Vieira e o bisavô Wilson Vieira? Jota, é assim, na verdade, para todos eu sou pai, porque diz quem é avô é pai 2 vezes. E hoje meus netos não me chamam de avô, todos me chamam de pai. Muito bom. Espero que minha neta também, não sei qual vai ser o termo dela me chamar, que ela não se encontra hoje na nossa cidade, a sua mãe me levou aí para São Paulo, mas eu não sei como é que vai ser o tratamento. Mas a minha família, graças a Deus, tem um respeito muito grande. Até o momento a gente tem se respeitado, porque eu acho que acima de tudo a família precisa respeitar um ao outro. Não importa qual seja a dimensão e o grau de parentesco, se é pai, se é filho, se é neto, se é bisneto,
mas acima de tudo precisa Respeito, ter o né? respeito. Com acima de certeza. tudo. Agora eu achei interessante na sua fala inicial a questão de que você deixou para se formar já depois dos 50 anos. Primeiro cuidou das filhas, né? E eu te pergunto, isso foi um caso pensado ou foi assim, não, eu vou cuidar logo das minhas filhas, depois eu penso em mim? Foi planejado ou veio de forma voluntária? Bem de forma voluntária, Jota, porque casei muito novo. Na época que eu me casei, eu estava estudando em Teresina, por força da juventude, né? E a gente às vezes se precipita. E eu terminei abandonando meus estudos e me casando, muito novo, me casei com 19 anos. E Nossa. fui constituir família, trabalhando com muita luta, com muita dificuldade, e nós, a minha esposa sempre foi minha grande parceira de luta, para nós criar essa família, que na verdade hoje eu tenho 3 filhas, mas na verdade ela teve 7 partos. E ela, na verdade seriam 7 filhos, mas sobreviveu só 3. E Certo. tivemos uma grande luta durante esse período, com doenças das nossas filhas, mas a gente não foi de caso pensado. Então, a partir de que eu consegui o trabalho, como trabalhava de noite, não tinha horário para trabalhar, fui procurar a educação para minhas filhas. E elas, depois que elas se formaram, aí então elas passaram a se preocupar comigo. E por vontade delas, porque estudar não é coisa fácil, não é fácil, vocês sabem disso. É verdade. E por força da vontade delas e da minha esposa, foi que eu ingressei novamente em uma universidade para concluir esse tão sonhado curso de administração pública. Agora, Wilson, dentro dessa trajetória familiar, esse período que você disse que foi, na verdade, caminhoneiro, né? Na sua breve apresentação aí, caminhoneiro aqui, tanto no Maranhão como até fora do estado. Isso levou muito tempo, longe da família? Essa parte aqui da zona urbana, do nosso município de Timbiras, às vezes naquelas épocas que não tinha estrada, é um trabalho bastante árduo. Com certeza. Quando você, num caminhão, adentrava no nosso município... O famoso pau de arara, né? O pau de arara, muitas vezes em caminhão para coletar babaçu, arroz. Certo. Isso, às vezes, devido às condições das estradas, naquela época a gente passava até 3 dias. Quando a gente usou um período curto aqui para as estradas, para puxar peixe, para transportar carga, na BR eu trabalhei apenas 3 anos. Eu trabalhei Certo. 8 anos nessa função na zona rural, de caminhoneiro na zona rural, e 3 anos na BR. Mas é uma experiência muito agradável. Essa passagem de caminhoneiro traz alguma saudade, Wilson? Jota, Délis, rapaz, é assim, a gente sempre lembra da Com nossa certeza. trajetória, das nossas lutas, dos nossos companheiros de luta, né, que a gente constituiu uma amizade, a gente não trabalhava sozinho, sempre tinha os parceiros de viagem conosco. Aquilo traz uma saudade, mas nos fortalece. Com certeza. Porque foi através desse trabalho que me ajudou cada dia mais a transformar num homem que eu sou hoje, né? Que bom, Wilson. Wilson realmente. Vieira, a gente percebe que você é uma pessoa muito ligada à questão do campo, né? Gosta de estar ali na zona rural, trabalhando. Me conta um pouco desse Wilson apaixonado pelas atividades do campo. Devido às minhas raízes, né? Ser ali do campo, povoado Bacaba, próximo do Rio Guará, nunca deixei... Durante que eu estudava aqui em Timira da minha infância, eu nunca deixei de frequentar a zona rural, a casa dos meus avós. Quando eu me casei, nunca deixei também de exercer a atividade rural. Então está hoje que durante esses 62 anos que eu tenho, se por acaso fosse feita uma pesquisa onde teria sido as minhas roças e meus campos agrícolas, eu tenho capacidade de mostrar todos. Nossa, que legal. É uma ligação Uma muito grande que memória eu tenho, incrível, e é né? uma atividade que me dá prazer. Infelizmente, as forças da gente vão diminuindo ao longo do tempo. Verdade. Mas a gente tem uma ligação muito forte, e a gente espera que permaneça nessa, porque é muito saudável. Realmente. A gente vê, né, pessoas assim que não deixam essa prática de estar ali no campo, ter um pedacinho de roça, né, para cuidar, um feijão, um milho, uma coisa. E aí vem a família e diz, está no tempo de você largar isso aí, você já não tem mais força para isso. Você já ouviu conselho desse tipo, Wilson? Muito tempo, está mais ou menos uns 3 anos que a minha família, minha esposa, minhas filhas, tentam me tirar dessa atividade. E por força de questões físicas, este ano que nós estamos de 2023, até que eu disse por uma brincadeira que seria a minha última roça.
Não sei, só Deus sabe se vai ser, mas eu tenho uma rota, graças a Deus, com o inverno que nós temos aí, ela está com uma expectativa muito esperançosa. Verdade, Wilson, é verdade. A gente está com o nosso Oitimba Podcast, olha, abraçando carinhosamente a você que acompanha a gente em toda a cidade de Timbiras e também fora de Timbiras, abraçando, né? Tem aqueles internautas que estão ali toda segunda-feira, já na expectativa, esperando dar 8 horas para conectar o celular, né? O notebook, até mesmo na TV, no YouTube, para acompanhar, né, o nosso bate-papo semanal. Toda segunda-feira, a partir das 8 horas, Oitimba Podcast, com um convidado contando um pouco da história. E nós estamos hoje aqui com o Wilson Gonçalves Vieira, né, conversando com a gente, contando um pouco dessa história. Ainda tem muita coisa para ser revelada aqui no nosso programa e a gente começa mais uma vez indagando o Wilson, daquele Wilson que gosta do esporte. O Wilson é muito ligado ao esporte, já foi jogador, né, dirigente, apoiador de equipe. Me fala aí desse Wilson apaixonado pelo esporte, principalmente aquele que valoriza o esporte mirense. Jota, realmente você colocou uma parte da nossa história que a gente construiu aqui na nossa cidade de Timbiras. E a partir dos 10 anos, quando eu cheguei em Timbiras, criança, e chegamos aí aos 12 anos, com a molecada da época, com Edmundo, Chiquinho, Petil, Carlos Jorge, do final de Cissa Bachote, e muitos outros, né, daquela nossa época. E já iniciamos, então, a atividade esportiva. Então nós temos uma história bem longa, começamos aí pelo Vasquinho, né, que o Edmundo constituiu, depois o Chiquinho formou o Fluminense, depois o Eterno Guarani, que a gente jogou muito tempo pelo Guarani, conquistamos muitos títulos, chegamos à seleção timbirense na época, por uma questão de lesão. Eu aos 28 anos tive que abandonar o futebol, mas eu tenho uma história de atleta, muitos títulos conquistados pelo Guarani, e também como treinador. Eu também exerci a função de treinador. Nossa, que legal. E também tem o Eterno Petrocan, que é o saudoso Peladão, né? Que esse ano está completando sua 33ª edição. E nós somos um dos fundadores desse tão sonhado torneio de pelada Humberto Carlos de Souza. Naquela época que nós formamos, que nós não tínhamos apoio do poder público, nós formamos o grupo GAET, que é o grupo de amigos do esporte de Timbiras. Que aí nós temos vários amigos que construíram isso aí, esse grupo para dar suporte ao futebol. E a gente, ao longo da vida, não pode deixar. Quando eu chego no estádio de futebol, que eu vejo aquela molecada exercendo a sua atividade, a gente se sente saudade e relembra o passado, as nossas conquistas, as nossas alegrias. E eu sempre vou, enquanto vida eu tiver, apoiar esse futebol, das formas que eu puder, porque é uma das atividades esportivas, que é uma atividade social, uma atividade que coloca o jovem no campo para ter uma atividade. Isso aí é um prazer enorme para a gente. Agora, Wilson, fora de campo, né? Já foi jogador, já foi técnico, é técnico ainda hoje, né? Que a gente já viu algumas atuações suas agora, atualmente, digamos assim. O Wilson, torce para que time? Aqui de Bira eu sou eternamente Guarani, né? Guarani no futebol de campo, não vou deixar essa paixão. Com certeza. E no campo do Peladão, eu sou Petrocan, inclusive hoje eu sou o vice-presidente da equipe do Petrocan. Quando eu cheguei ali no bairro Mutirão, a gente, por um acordo, a gente formou aquela equipe do Mutirão. O Mutirão era um bairro apagado no futebol timbirense. Certo. Mas ao nós chegar no Mutirão, a gente conseguiu levar a equipe do Mutirão 2 vezes no vice-campeão do Peladão. Nossa, que legal. Histórico. Nossa, durante os 5 anos que eu conduzi a equipe do Mutirão, a gente, a maior distância que ficamos foi o 4º lugar. Mas fomos vice-campeão 2 vezes, 2 terceiros colocados e um 4º colocado. Então, fora de campo, esse é o Wilson, torcedor. Agora, Wilson, a gente sabe que dentro de campo e fora dele tem sempre fatos assim alucinantes que a gente passa. Você, como jogador, já passou por algum fato que você teve que se sair naquele momento ali da partida? E como técnico também, ou torcedor, já passou por alguma história que você poderia contar aqui pra gente? Sempre acontece, Déris. Isso aí são episódios que às vezes é natural dentro do futebol. Com certeza. E a gente, por um motivo ou outro, a gente tem que se sair
a fim de que mais permaneça aquela essência da gente dentro daquele espaço e dentro daquele fato, né? Foram tantos outros que a gente não poderia nem citar um especial, porque a gente sempre foi muito positivo, né? Fora da linha de campo. Quando era dentro de campo, a gente gostaria de ganhar. Com certeza. Ganhar e é ganhar, o desejo né? de todos, né? E a gente, às vezes, numa disputa de bola, às vezes, terminaria provocando uma lesão no companheiro ou sofrendo uma lesão. Uma lesão. Isso naquelas épocas sempre levava os nervos, mas aí, dentro da linha de campo, ali ficava, fora de campo, a amizade continuava, independente de qual seria o time. Isso vai também, Wilson, a gente pode perceber que vai também pela energia, né? Mais novo, sem um pouco de experiência que tem hoje, e isso também requer aí, digamos assim, um certo pouco de paciência, né? Que quando a gente é jovem, a paciência ela é bastante escassa, digamos assim. Mas o que nos tranquilizava era o companheirismo, independente do que acontecia. A gente saía do linha de campo, a gente ia para um barzinho, uma praia. Nossa, naquela época que a gente saía, jogava pela manhã, quando a gente era juvenil, jogava pela manhã, porque a tarde era dos adultos. Aí o Itapecuru estava ali próximo, ali, a gente no Itapecuru, tomava banho. Tomar um banho, e aí a gente esfriar até a cabeça também, né? Com certeza a amizade continuava. A amizade fora de continuava campo, né? E a gente permanece com ela até Muito hoje. bom. Agora, Wilson, deixa eu te perguntar aqui, eu já perguntei para alguns convidados que vieram aqui, a questão do peladão que a gente está vivendo agora, esse momento, né? Você é a favor ou contra que o peladão passe por uma evolução? Tipo assim, vai passar por uma arena nova, calçado ou descalço? Sua opinião com relação a isso? Jota, você me surpreendeu com essa pergunta, né? É uma pergunta, pela primeira vez eu estou ouvindo, apesar de você já me dizer que existe esse questionamento. A meu ver, o peladão, porque eu sou um dos criadores do peladão, certo. Que comecei jogando. E naquela época a gente deu o nome a peladão justamente porque era pelada. Pelada sempre se jogava descalço, apesar de correr mais risco, né? Com certeza. Mas eu acho que para usar chuteira, a gente tiraria a essência do peladão. Esse é meu ponto de vista. Certo, então eu sou certo. favorável que ele continue da mesma forma, para não perder a sua essência da competição, que é o torneio mais charmoso do nosso município. Então a gente tem que continuar com essa tradição. É meu pensamento. Com certeza. Então essa que a gente queria ouvir, né? Então, tá dito. Né, Deus? Verdade. A gente está com o nosso Oitiba Podcast conversando com o Wilson Vieira. Wilson, você ultimamente passou por uns problemas de saúde. Como é que está o Wilson Vieira hoje? Esses problemas de saúde que a gente tem, pelas vezes lá atrás, pelo excesso de trabalho, pela falta de cuidado, principalmente o homem, ele tem esse tipo de manifestação. Ele sempre se deixa para o último para se tratar. Então esses problemas ocorreram, afetaram a nossa vida pessoal, foi vários procedimentos cirúrgicos que eu tive. A gente esteve um pouco ausente em alguns momentos da nossa sociedade, porque precisava de repouso. Mas hoje, graças a Deus, com a força de Deus, a força da minha família, a gente está, não vou dizer que 100% recuperado, mas hoje o Wilson Vieira está revigorado. É como se eu fosse reiniciar uma nova batalha da minha vida, né? Com certeza, com Deus. força. Porque a gente doente não consegue evoluir. É verdade. Então, mas quando a gente consegue recuperar, você tem um novo ânimo, uma nova esperança. Aquilo é um prazer para a gente. Então, a nossa expectativa é que a gente continue com essa saúde recuperada e que os problemas anteriores não voltem, né? A gente está se cuidando sempre. Você acabou de falar, Wilson, que a questão também da própria saúde é devido também ao trabalho intenso, né, que você exerce, digamos assim. Hoje o Wilson, depois desse alerta, é mais cauteloso referente a isso? É verdade, eu tenho bem lembrado, Deres, o excesso mata muito o homem. É verdade. Às vezes é a necessidade, mas às vezes existe o exagero, né? Às vezes até sem necessidade. Mas o corpo da gente precisa Eu não do diria trabalho. exagero, Wilson. Dedicação por aquilo que está fazendo, dedicação, né? Dever cumprido. O corpo da gente precisa sempre de atividade. Não essa atividade física, mas como uma atividade econômica, até para você manter sua vida ali. E, além disso, a gente tem não sei nem quantas famílias que depois que nós conseguimos essa estrutura familiar que nós temos hoje, a gente tem muitas pessoas que dependem desse trabalho nosso, Certo. que a gente ajuda. Então isso é o que mantém a gente na atividade.
não é só a vida pessoal da gente. É verdade. Porque para a gente, só por si, a gente não, isso aí basta. Mas quando a gente olha para trás e vê os nossos vizinhos, vê a nossa família em si, que a gente tem que olhar com bons olhos, não é na questão de caridade, é realmente a humanidade. Nós, Com seres certeza. humanos, precisamos compartilhar aquilo que nós ganhamos. Como isso é até bíblico, né? Na verdade, é servir um ao outro, né? Agora, Wilson, você falou que já vai para 62 anos de idade. Se formou com 50. Antes da formação, era mais intenso ou depois da formação ficou mais intenso essa questão do trabalho? É assim, eu comecei a formação com 50, mas eu concluí com 55 anos, né? Certo. Antes, quando eu comecei a cursar, realmente foi um período que eu estava um pouco abalado a minha saúde. Certo. Então, a gente tinha um outro pensamento. Depois que nós nos formamos, adquirimos mais conhecimento, então isso nos revigorou. Com certeza. Mais dinâmica, né? Para que a gente continuar essa batalha a servir. E a gente, servir o nosso povo, né? E eu quero aqui até te dar os parabéns, porque, assim, começar a estudar aos 50 anos não é fácil, né? Precisa realmente de uma força de vontade. E você acabou de falar também que no período que começaste a fazer esse curso, você estava debilitado de saúde. E, na verdade, com os 55 anos, terminar um curso, começar com 50, terminar com 55 e ainda debilitado de saúde, realmente é uma força de vontade incrível. Parabéns. Muito. Senhor. Eu quero também aqui parabenizar o Wilson Vieira por essa conquista. Eu tentei por várias vezes também, mas sempre ainda dá tempo, ali. Jota. Eu sempre paro, eu não tenho essa mesma empolgação, né, e força de vontade que teve o nosso parceiro Wilson Vieira. Agora, Wilson, você é de uma família com pilares da política, né? Eu te pergunto, foi de lá que veio essa inspiração para trilhar no caminho da política? Com toda certeza, né, Jota? A gente tem aí o nosso patriarca, né, Jesus Vieira, um homem muito sábio, muito trabalhador, voltado, preocupado principalmente com o nosso homem do campo, que naquela época que ele militava a política, nosso município era carente de muita coisa. E aquele assistencialismo, infelizmente, que o nosso povo tanto precisava, era um homem que estava sempre à disposição do nosso povo. Certo. Então eu vendo a luta dele, aquela ansiedade dele, ele tinha alguns sonhos, e esse sonho, no momento que ele tentou mudar a política de um sistema legislativo para o executivo, foi aí que ele me chamou e disse, não, eu quero que você entre na política. Então, aquela minha inspiração vem do meu patriarca, Jesus Vieira, que eu vi aquela luta e eu disse, eu preciso continuar essa luta. Muito bem. Como que era acompanhar naquela época? Ver de perto, a política daquela época é totalmente diferente dessa agora. Como que era para você estar ali acompanhando, vendo? Próximo do seu pai, isso, né? Para hoje, né, chegar aí já ao seu 5º mandato de vereador. Assim, não era muito fácil, porque a gente também precisava exercer nossa atividade econômica, nosso trabalho. A gente sempre foi dedicado à nossa atividade, mas isso era muito assim prazeroso, porque era naquela época que meu pai exerceu os mandatos políticos, principalmente os 3 últimos, foi o que eu acompanhei, os 3 últimos mandatos dele. Os 2 eu não tenho lembrança, porque era muito novo ainda, né? Mas era muito prazeroso, porque era o tempo que a gente mais servia a nossa população. O tempo que o município de Timbira não tinha uma ambulância, a gente acordava de madrugada, meia-noite, a gente ia encontrar um cidadão, uma cidadã, no meio da estrada, que vinha numa rede. Aí aquilo ali inspirou a gente para que a gente pudesse buscar meios para melhorar a condição de vida do nosso povo. Então é mais ou menos basicamente isso aí que incentivava a gente continuar. Além do patriarca, que é o seu Jesus Vieira, os outros familiares te apoiam nessa vida política? Sim, sim. Eu não posso dizer que todos, né? Porque a gente não pode... a família, ela tem muitas outras famílias engajadas. Um irmão casa com a esposa de outra família, um primo. Sim. Isso abre um leque da política de Timbira. Com certeza. Timbira é uma família. E a gente tem que entender isso. Mas eu tenho, graças a Deus, sempre tive o apoio da família para a gente discutir as questões
tomar decisões, a gente sempre teve o apoio da família. Ok. Desses Muito bom 5 ver isso. mandatos de vereador que você exerceu aqui em Timbiras, de um modo em geral, que avaliação você faz dessa sua vida política, desses 5 mandatos? Jota, avaliação geral, 5 mandatos de vereador, os 3 primeiros mandatos que eu tive, teve uma separação de 8 anos, dos 3 primeiros para os 2 últimos, né? O 4º e o 5º consecutivo, 3 mandatos consecutivos, depois eu passei 8 anos fora da política e depois eu retornei. Mas é assim, a gente se sente prazer porque a gente conquistou muita coisa para o nosso povo. Muito bom. Esses mandatos foram muito efetivos. Entrei num mandato leigo e a gente conseguiu aprender muita coisa para que a gente buscasse as coisas. Porque mandato de vereador, você sabe, vereador é aquela função que vê a dor. O nome já diz. Com né? certeza. Vereador. Ele vê a dor. É quem está próximo do povo. Do povo, né? O político, Das eu sempre necessidades. digo, o vereador é o único político que está próximo do povo. Aquele que está na base, está no dia a dia, junto com aquele sofrimento. E essa aproximação do povo, Vilso? Como é a aproximação Vilso-povo, povo-Vilso? Eu digo nos dois sentidos, né? Porque tem o Vilso político e tem o Vilso pessoa, que também tem aproximação com o povo, né? Isso aí a gente nunca deixou de ter, essa aproximação com o nosso povo, devido às nossas raízes, ser a raiz simples, agricultor, e falando a mesma língua do nosso povo. Sempre embaixo, a gente nunca subiu o pedestal, sempre tivemos baixo, conhecemos o nosso povo. Isso foi que, lá atrás, quando eu fui caminhoneiro, Certo. eu percorria toda a zona rural do município. Hoje eu conheço todos os municípios de Timbiras e muitas famílias. Acima de 45 anos eu conheço praticamente todo o povo de Timbiras. Nossa, que legal. Que legal. Às vezes a gente conhece até por nome. Nossa. Então esse é o serviço de vereador, um serviço social que me levou a esse tipo de conhecimento. Agora, Vilso, a gente sabe que vida de político, ela de uma certa forma não é fácil, né? E principalmente referente a essa questão desse contato que você acabou de falar que os políticos têm, na verdade, com o povo e também o cidadão comum. Dentro dessa trajetória, hoje você, com 62 anos, vai completar 62 anos, você disse que hoje você está mais, digamos assim, mais tranquilo referente a essa questão do trabalho. E a questão visita política, povo e Vilso, também está mais tranquilo ou continua as andanças? Diminuiu, a gente diminuiu bastante essas andanças, até mesmo por questão de saúde, né? E recomendações médicas. Mas sempre que eu posso, eu continuo fazendo essas visitas, aos meus amigos, à minha família, acima de tudo. Os meus tios, por parte de mãe e parte de pai, sempre diz que o sobrinho que mais visita ele sou eu. Nossa, então que legal. aí é um prazer enorme. E meus amigos, aqui na zona urbana, na zona rural, eu nunca deixei de fazer essa prática. Ótimo. De visita, de estar aí complementando o povo de Timbiras. Verdade. Agora, com relação a esses 5 mandatos, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Claro que 5 mandatos, cada um deles tem uma história diferente, não é isso? Eu te pergunto, teve algum deles, assim, conturbado, de muita turbulação, assim, que você chegou a pensar, passando esse eu não quero mais? E depois você me responde qual deles foi o mais produtivo, que você acha que, sim, que foi o melhor de todos. Jota, os 5 mandatos, desculpa, eles todos foram produtivos, ou de uma forma ou de outra. Desses 5 mandatos que eu tive 2 mandatos na oposição e tive 3 mandatos no executivo, apoio no executivo. Então a gente, às vezes na oposição, quando você é oposição, você tem que saber fazer a oposição com responsabilidade. Certo. Não agredir ninguém, não defamar ninguém, e sempre pelo princípio do objetivo que é o bem comum. Essa é a função do vereador. Eu não sei se todos os vereadores realmente que exerceram sua função têm essa dinâmica, mas a minha dinâmica nos 5 mandatos realmente foi praticamente na oposição, porque a gente não tinha o apoio do governo, mas a gente sabia que ajudava o governo porque cobrava as coisas com mais eficácia.
E no governo, porque não só apoiava o governo, mas também como cobrava também. Dupla função. Com certeza. Então isso aí é uma coisa. A outra pergunta que você me fez, os dois mandatos que mais produziu, a gente lembra que o segundo mandato que eu tive, na época que a gente ajudou a eleger o nosso governo com o Dr. Robson Alvim. o primeiro mandato dele foi um pouco produtivo, mas o terceiro mandato ele já foi mais produtivo. O terceiro mandato foi mais produtivo, conseguimos várias conquistas, né? E esse último mandato esse penúltimo mandato, foi o último mandato que eu tive, o quinto mandato, também tem uma referência muito grande. Foi onde a gente conseguiu realizar um grande sonho, ali naquele Palácio Legislativo, o vereador Rubem Almeida, que a gente conseguiu fazer aquela ampliação histórica. Nossa, que legal. Que não é fácil. Acompanhei A aquilo de gente perto, realmente. Chegar para administrar um recurso tão Mínimo, tão né? resumido, e num período de 2 anos você conseguir ampliar um prédio quase 100%. Nossa, realmente, Isso Wilson. foi uma das maiores conquistas minha como vereador. Agora, Wilson, dentro dessa sua experiência como vereador, você acredita que o Poder Legislativo hoje ele tem cumprido o seu papel de fiscalizador? É uma pergunta muito difícil, porque quando você fala em vereador, você fala genérico, em todos os vereadores. Certo. E não é tão fácil você analisar a vida do próximo, né? A gente só pode analisar da gente, a função. Então a gente observa de perto, eu sempre estive no Legislativo Municipal, sou uma pessoa ligada muito, conheço muito a legislação, o mandato de vereador. Há as deficiências, com toda certeza, não tem como. Hoje eu digo assim, de forma geral, o vereador hoje, na sua grande maioria, ele não conhece 50% da sua força. Seria tão bom se conhecesse 50% a mais. Certo. Então isso aí leva uma ineficiência em alguns pontos. Mas em termos de reivindicação, eu observo sempre que o vereador tem sempre cumprido o seu papel, que é o papel principal. É reivindicar. O vereador não tem poder de executar. É de solicitar, indicar, cobrar. É isso aí. Então, Agora, Wilson, a gente sabe que o mandato de vereador, ele na verdade são 4 anos, né? Como mandato você já vai aí para 20 anos, né, digamos assim, como vereador. Mas a sua vida pública, ela é antes disso ou não? Ela é a partir do seu primeiro mandato que começou realmente a sua vida pública? não, Délio, eu antes do meu primeiro mandato, que eu fui vereador com 30 e, salvo engano, 32 anos. 32 anos. Mas antes de ter esse primeiro mandato, eu já tinha uma vida ativa de prestação de serviço na nossa comunidade. Nossa, que legal. Como caminhoneiro, quando você vai para a zona rural, você é o assistencialista, você é o assistente social, você é o enfermeiro, você é o ortopedista. Quantas vezes eu ajudei a fazer algum tipo de socorrer um cidadão que vinha sangrando. Eu me lembro muito bem uma vez que vinha um cidadão, eu estava no Carmo, lá na casa do meu amigo Tomás. Povoado Carmo, conheço muito Povoado bem. Carmo, na casa do meu amigo Tomás, de madrugada. E chegou um cidadão lá do Baixão, depois do 7, depois do Pindoval, chegou um cidadão vinha numa rede, e vinha com sangue, jogando o sangue da sua batata da perna, que tinha tido um furo bem grande, um acidente, e vinha jogando uns 2 a 3 metros de distância. Nossa, mano. E eu prontamente, atendendo, que eu sempre fazia isso, nós colocamos o cidadão em cima da carroceria do carro, tinha a capota. Sim. E eu, com a experiência que Deus me deu e com a instrução de alguns amigos, eu simplesmente fiz um garrote, que se chamava um garrote na outra perna, do outro lado da perna. E as pessoas se admiraram por isso. O que é um garrote? Um garrote Explica é um melhor. pano amarrado numa parte do seu corpo. Para prender o sangue. Para prender o sangue. Ah, tá. Para prender Legal. aquela... E a pessoa, não, mas tu não vai fazer no que está vazando, não, eu vou fazer na outra perna. Pronto. Na mesma posição. E questão de 2, 3 minutos, O sangue estancou. Legal. Então, isso aí é um episódio que aconteceu. Socorrista comigo. até, né? Com certeza. Uma outra vez nós estávamos em um local festivo e um cidadão meio embriagado foi soltar um foguete. Aham. E infelizmente o foguete levou praticamente toda a carne da mão dele, ficou só o nervo vivo e o sangue jorrando.
jorrando, jorrando. E aí o povo por em cima e eu cheguei, estava um pouco distante, jogando um baralhozinho, um 3-7, que é uma das atividades que eu sempre gostei de fazer. É um dominó, é um baralho, com nossos amigos no interior. E aí estava lá, quando eu vi aquele sangue jorrando, eu estava com uma moto, aquela moto, a moto azul que eu tinha lá no interior, semi-nova. XL. E aí, XLR, né? XLR. E aí eu simplesmente pedi às pessoas para se afastarem. A gente botou uma compressa de pano na mão e na outra mão, no outro braço, eu fiz um garrote. De novo. Eu fiz um garrote de novo. Nossa, e coloquei, que garrote Salvador, né? E coloquei o cidadão na garupa da moto, dei para um amigo que estava com mais força, era parente dele, e eles vieram nessa moto socorrer. Depois eu perguntei para ele, e o sangue? Digo, rapaz, com 1 quilômetro que nós saímos de lá, o sangue não foi mais isso aí. Viu, a gente vê que nesses casos a experiência faz uma diferença danada. E assim, na sua vida política, né, tanto na sua vida política como na sua vida pública, você acabou de falar que essa questão da vida pública e política, o seu pai foi uma grande influência. Fora o seu pai, você também tem alguma pessoa, algum político ou alguma pessoa que você se espelha, digamos assim, na vida pública? Aqui, no passado, tinha um cidadão que, ao longo da minha vida pública, eu conheci um amigo meu aqui da cidade vizinha, Codó. de Codó, o nosso amigo saudoso Ricardo Acha. Ricardo Acha. E aí eu tinha essa aspiração vindo das decisões dele. E infelizmente, em algumas situações eu não cumpria o que ele me pedia, porque ele dizia assim, Bilson, na política, não se pode agir com o coração, tem que se agir com a pela razão. razão. E eu não obedecia a ele nesse ponto, mas me inspirava nele. Pronto. Então, e teve outros políticos a nível de Estado, alguns deputados que a gente sempre apoiou, tinha uma amizade muito profunda, que nos inspirou. Mas aqui teve um cidadão, um timbirense aqui, que foi prefeito da nossa cidade, até ele teve um mandato prolongado, que ele fez 4 anos de mandato não muito bom para a nossa cidade, certo. Mas nos 2 últimos anos ele deu uma melhorada na cidade. O saudoso José Maria Alvim. José Maria Alvim. E eu tinha aquela aspiração na posição que ele fazia, naquele momento ali. Por quê? Ele era um cidadão que tem seus comentários aí, que ele não nos leva a crer, mas eu via sempre o que ele podia fazer, ele dizia assim, isso eu posso fazer. E o que ele não podia fazer? Não, isso aqui eu não posso fazer. Nossa, legal. Então, essa é uma posição do homem público. Ele não pode estar ali prometendo o que não pode fazer. Isso é uma das maiores inspirações minhas, essa dinâmica de você poder fazer. Não pode, não engane. Não engane. Muito bom, Wilson. Parabéns. Bom demais. Agora, Wilson, que experiência você pode nos contar desses seus 4 mandatos de presidente da Câmara de Vereadores? Que não é fácil, né? É uma responsabilidade muito grande. Rapaz, assim, a gente passou esses 4 mandatos de vereador, de presidente da Câmara, muito árduo. O primeiro mandato não foi fácil, sem conhecimento. No meu primeiro mandato, eu me elegi no segundo biênio, né? A partir dos 2 primeiros biênios, os 2 primeiros anos, foi nosso amigo Gilvan. Depois eu fui o presidente da Câmara. Isso a gente teve consequências muito árduas. Um mandato muito conturbado, muito de fiscalização, muitas obras naquela época que vinha para o município que não era executada, a gente tinha que ter a obrigação de estar acompanhando de fiscalização. Então isso aí foi muito conturbado. E os outros mandatos, eles foram os mais light. Mas o que nos leva a ter uma vontade política de continuar e analisando os 3 mandatos de presidente que eu fui, que logo em seguida eu fui chamado ao Tribunal de Contas e lá eu recebi meu certificado de prestação de ter cumprido os 3 mandatos com as prestações de contas tudo em dia. Então não existe muito bom. Digamos uma ação para um presidente da Câmara do que receber um certificado das suas contas aprovado. Então isso aí foi um dos pontos mais fortes dentro das nossas 4 anos de administração. Agora, Wilson, a gente observa que referente a essa questão de presidência de Câmara, você mesmo não estando político, você também é muito requisitado, né, pela própria casa, digamos assim.
O que é que você avalia, por exemplo, dessa nova juventude, né, dessa nova política que está sendo implantada dentro do nosso município? Porque aí a gente pode trazer, vamos colocar do mandato do Nezinho, né, até o mandato, digamos assim, do professor Manuel agora, atualmente. O que é que você acha? Essa juventude realmente conduz a coisa como deve ser feita? Eduardo, é uma pergunta muito difícil que tu me fez. A gente acompanhou de perto, você sabe que os últimos 2 anos, agora que o nosso amigo, antes do professor Manuel, eu estive lá na Câmara como diretor administrativo. Sim. A minha função era só administrativo e legislativo. Uhum. Essa juventude, a meu ver, ela precisa se integrar. Ela só precisa ter uma capacitação mais assídua, participar digamos assim, dos eventos dentro do estado do Maranhão. Certo. Porque quando eu fui presidente da Câmara, em todos os mandatos anteriores, os 3 primeiros, todo ano eu ia 2, 3 vezes ao Tribunal de Contas fazer capacitação. Certo. Eu estava lá todo bimestre, lá apresentando minha prestação de contas. Olha aí. Então, isso aí, eu preciso dar uma palavra de incentivo a esses jovens que estão aí ao longo da vida entrando na política, para que permaneçam lá. Eles precisam ter uma capacitação mais a rigor, para que tenha mais, digamos assim, um desempenho, um cuidado especial. Certo. O professor Manuel está recém-chegado. Recém-chegado, é verdade. Eu não posso avaliar Eu até o coloquei, ainda, mas né? na verdade não pode ser Eu não posso avaliado ainda. avaliar Né? o professor Manuel. Mas o professor Manuel é um grande amigo meu. É um grande parceiro, que quando eu fui requisitado para ocupar uma outra função, eu estava lá como... que ele me convidou para ser o novo diretor da Câmara. Infelizmente, a gente precisa estar acompanhando a evolução da necessidade do município. Você como Wilson Vieira, a gente vê que essa larga experiência você já tem, né, referente a essa questão de presidência de Câmara. Já aconselhou muita gente lá por dentro? Já. Principalmente nesse último mandato agora. Certo. A gente já recebeu muita consulta. Se eu for avaliar da época que eu fui vereador, esse mandato atual é o mandato que o maior número de vereadores tiveram a humildade, quase todos, de chegarem, eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria sempre se aconselharam comigo, sempre me pediram opinião. De uma certa forma. E a gente sempre ajuda a ele seguir o caminho mais curto de exercer sua função legislativa. Ok, Wilson, muito Agora, bem. Wilson, você contou aí que passou um tempo, né, como vereador, passou 8 anos fora, é isso? Depois voltou, se reelegeu. O que você fez para quebrar esse tabu, né? Como os críticos da política de Timbira dizem que vereador que perde não volta mais. Não volta mais, Jota, é assim. Realmente a gente quebramos esse tabu. Espero que outros quebrem também, que busquem fazer o que eu sempre fiz. E o que eu entendo que fez foi a minha permanência com contato com o nosso povo, que eu nunca perdi. Mesmo com esses 8 anos longe do poder legislativo, da função de vereador, eu nunca deixei de atender aos meus amigos, de visitá-los, de buscar, de qualquer forma, uma orientação. Que eu não sou advogado, mas eu em casa, a minha esposa diz, por que tu não faz logo um escritório? Porque a consulta política, ela é constante. E isso do vereador, do nosso povo da zona urbana, e o pessoal da zona rural nem imagina a quantidade de pessoas que ainda hoje vem. Naquela época que eu passei 8 anos, aí que eu passei mais na zona rural, aí que as consultas continuavam. Então isso me levou a me propor novamente, porque eu nem queria mais, na verdade eu não queria. Mas parte da minha família, meu irmão Carlos Vieira, meu pai Jesus Vieira, foi quem chegaram para mim e disseram, não, você precisa voltar. Você precisa voltar. E muitos amigos pediram para me fazer isso, para me voltar à Câmara. E eu disse, eu vou tentar, mas na verdade, as decepções que tivemos ao longo da vida, a gente gostaria de não mais retornar. Mas pelo povo a gente vai submeter a essa candidatura. E submetemos e fomos eleitos novamente depois de 8 anos fora do mandato e fomos reeleitos novamente em seguida.
E na última eleição que tivemos, nós fomos o 6º vereador mais votado. Eu hoje só não estou vereador por causa da legislação que mudou. Mas eu tive quase 400 votos. Para mim é um agradecimento imenso do povo. É verdade. Agora, Wilson, uma coisa muito interessante que a gente pode observar na vida política, né, digamos assim, pública também, de todo cidadão, é a questão que sempre segue uma hierarquia, né? Veio o seu pai, o político da família, logo em seguida você. Tem prosseguimento dentro da família, logo após, digamos, a sua saída? Porque isso um dia tem que, né, passar o bastão para alguém. Isso é o tempo, né? É o tempo quem diz. Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, mas a gente está aí observando, né? A gente ainda está com bastante vigor físico, né? Vontade de trabalhar, porque a gente está na ativa. Certo. É aquela história, a porta aberta, depois ninguém sabe quando é que ela fecha, né? Eu sei. E eu acredito muito que a gente não sabe, mas se não surgir, é consequência do tempo, mas a gente está sempre colocando a nossa história para que a nossa família se espelhe com a gente, porque eu me espelhei no meu pai. Ok. E eu espero que meus sobrinhos, meus filhos, não sei, meus netos, netos, também se espelhem na nossa história, na nossa sinceridade, na nossa simplicidade, no nosso desejo de atender o bem comum. Com certeza, Wilson, com certeza. Muito bem, então estamos conversando com Wilson Vieira. Nosso Oitimba Podcast, eu quero lembrar para você mais uma vez, é toda segunda-feira, a partir das 20 horas, você pode aí conectar o seu celular na nossa página Oitimba TV e acompanhar o nosso bate-papo, né? Toda segunda-feira, deixa seu comentário também, né? Sugestões. Né, Décio? Que a gente está aqui para acatar todas as mensagens que de forma positiva chegam para a gente melhorar aqui a nossa bancada, né, o nosso bate-papo, né? Você pode também sugerir quem trazer para cá, que a gente, claro, né, vai estar aqui para atender a você, telespectador, que é a razão maior da gente estar aqui toda segunda-feira, a partir das 20 horas, trazendo convidados para contar um pouco dessa história. Oitimba Podcast, toda segunda-feira, às 20 horas. E hoje estamos com Wilson Vieira. Wilson Vieira, além de vereador também, por um curto período, né, ocupou o cargo de prefeito. Como é que se deu esse processo e que experiência você tirou desse período de prefeito? É uma das funções. Eu estava exercendo a função de presidente da Câmara, por uma infelicidade do destino do juiz anulou a eleição e a gente foi nomeado prefeito interino da nossa cidade. Por um curto tempo, apenas por 28 dias, mas uma grande turbulência que foi dentro de um processo eleitoral, que nós tínhamos o nosso candidato a voltar ao poder, mas nós tínhamos dois grandes adversários, né? Nós tínhamos a família Figueiredo, na cidade de Codó, e a família do nosso saudoso Ricardo Murá, em Coroatá. E a gente teve a felicidade de ter o apoio do nosso amigo Ricardo Ache no processo eleitoral. Mas dentro desse espaço de tempo que a gente exerceu essa função de prefeito interino, nós conseguimos realizar e concluir alguns sonhos da nossa cidade. Então, nossa, legal. Se você for fazer hoje um cálculo proporcional do que nós concluímos, do que nós inauguramos, do que nós iniciamos, talvez em questão de tempo eu fui o prefeito que mais construí nessa cidade em 28 dias. Nossa, que legal. A gente construiu aquele primeiro asfaltamento ali da Avenida João Leal, foi com a gente. A gente concluiu e inaugurou o calçamento do bairro São Raimundo. Nós inauguramos uma farmácia verde, que funcionava ali no bairro Anjo da Guarda. A gente iniciou uma recuperação de uma estrada vicinal de 50 quilômetros, que iniciou aqui no povoado Mariposa e foi até o povoado Irindiba, isso em 2002, está com 21 anos. Nossa. Além disso, a gente fez alguns pequenos ajustes na administração, pissarramos ali no Anjo da Guarda, pissarramos ali no bairro Destino 1, cumprimos as nossas obrigações com pouco recurso, porque nós não pegamos as 3 parcelas de um mês da administração, nós pegamos parte de uma parcela completa e a outra nós não conseguimos pegar. Mas honramos o nome do Wilson Vieira, do nosso grupo político na época, e conseguimos voltar ao poder a pessoa que nós estávamos lutando. Certo. Mas não foi fácil, mas com muita grande responsabilidade. Equilíbrio foi o que a gente adquiriu ao longo da nossa vida pública, o equilíbrio, para que mantenha o trabalho público para o público. Então eu consegui realizar essas pequenas façanhas e um pouco
em um curto espaço de tempo. Verdade. Agora eu te pergunto, como é que você recebeu essa notícia? Você ficou bem assustado ou ficou tranquilo? Tem que assumir, Wilson Vieira. Não, a gente já era um processo jurídico, Estava né? acompanhando? Já estava acompanhando ele, e a gente tinha bastante conhecimento jurídico através da nossa assessoria jurídica lá na Câmara, que a gente tinha um bom advogado, que era o doutor Nelson, que hoje é vereador em Codó, um grande Sim, amigo meu, sim. e a gente já sabia disso aí. O que nos surpreendeu foi com a nossa evolução, que nós estávamos executando algumas obras, foi para que nós saíssemos do poder, porque eu imaginava que eu ia completar os 30 dias. Os 30 dias. E aí, ao 28º dia, a gente foi comunicado pelo juiz da comarca que ia empossar o nosso amigo que tinha terminado de vencer as eleições num pequeno espaço de tempo. Que eu gostaria de ter tido exercido pelo menos 3 meses. E era um ideal da gente para poder, pelo menos, concluir um trimestre dentro da administração. Wilson, agora uma pergunta interessante aqui que passou agora pela minha cabeça. Mesmo sendo 28 dias de mandato, foi uma realização de um sonho, alguma coisa nesse sentido? É assim, eu acho que quando você quer exercer uma função pública com dignidade, ela não pode ter sonho. Certo. Sem dizer que quem não tem sonho, todo mundo tem um sonho, tem uma vontade. Com certeza. Mas eu digo uma responsabilidade. Quando a pessoa ingressa na vida pública, ele tem que estar preparado para exercer aquilo que o destino os coloca. E com grande responsabilidade. Certo. Toda vez que uma pessoa entra na política, ele tem os sonhos, as esperanças, eu digo, as esperanças dele, né? Certo, mas quando eu coloco sonho, Wilson, assim, eu coloquei sonho pela questão das realizações que você fez. Você disse que nesse pequeno espaço de tempo, né, 28 dias, você citou algumas obras que você, de uma certa forma, conquistou nesse período. Quando eu coloquei essa questão do sonho, foi nesse sentido de fazer mais em benefício do povo. Eu não consegui realizar todos os sonhos, respondendo a sua pergunta. Mas eu consegui realizar parte, porque era a recuperação daquela estrada que lá onde eu nasci, lá na Bacaba. Era desejo muito do pessoal da Zona Rural, até né? Mirindiba, que é um sonho eterno, que hoje, depois de... Imagina você, Delis, nós estamos, desse período, com 21 anos. 21 anos, verdade. 21 anos, certo? E nessa época a gente conseguiu, não concluímos, mas iniciamos, Sim. Certo? Batemos na mesa do governador Zé Reinaldo. Zé Reinaldo na época. Nós tínhamos um grande deputado federal na época, que era o Gastão Vieira e a dona Maria Abdala. Então eu posso dizer que a gente realizou um pouco do nosso sonho. Com certeza. Muito bem, então Wilson Vieira, a gente recorda que lá em 2004, né, quem viveu aquele momento de 2004, quando você era uma pessoa apontada, era o nome ideal para concorrer às eleições a prefeito, né? Você acha que naquele momento seria o momento do Wilson Vieira? E me responde por que não alavancou. Jota, eu terminei de responder aqui a pergunta anterior a essa, a qual do nosso sonho, no período de 28 dias que estivemos na prefeitura. E esses 28 dias, além do meu trabalho como vereador, que eu já vim exercendo com muita dinâmica, muita responsabilidade, esses 28 dias me credenciou de fato, em 2022, para que em 2024 eu tivesse... o povo pudesse ter a esperança de me ter durante 4 anos em uma gestão. Porque eu acredito que naquela época, se eu tivesse iniciado, com 4 anos, a gente teria realizado muita coisa para esse município. Estavam preparados, como estamos hoje. Hoje ainda temos mais ainda preparo do que naquela época. E temos, acima de tudo, nós temos a responsabilidade. A questão do processo não ter dado certo, é o grupo político. Um grupo político hoje ele tem que ter muita sabedoria para manter o equilíbrio de um município dentro de um processo sucessório. Por quê? Porque é uma vida de um povo. No momento que uma liderança política ela toma decisões sem ser eficaz, sem ser pela vontade do povo, quem sofre isso é todo o povo daquela comunidade. Porque com certeza acontece um desastre. Foi o que aconteceu. Nosso grupo político não me apoiou. Naquela época eu tinha, ainda hoje eu tenho lá em casa, as pesquisas que o saudoso Ricardo Acho fazia para mim.
não é fácil, naquela época eu tinha uma aceitação de 18% nas pesquisas que eu fazia. Nossa, legal. Na zona rural, eu bati o adversário, que era nosso amigo saudoso Francisco Araújo. Aqui na zona urbana, nós tínhamos o Dr. Boba, que estava dentro do grupo, que também estava bem na pesquisa aqui na zona urbana. Eu era líder na zona rural e ele era líder na zona urbana, mas em comparação nós estávamos ali naquele esquema que seria o ideal. Seria a candidatura de nós. Dos dois, né? Juventude. Dos dois naquele momento. Um sonho que veio lá, assim como o Délis falou, o sonho. Aí entra no sonho. Quando nossos pais eram políticos, nossa juventude discutia. Um dia nós vamos estar aqui nesse poder, para poder transformar o nosso município. E eu não tenho dúvida que em 2004 nós tivéssemos tido essa oportunidade, o nosso município de Timbiras estaria mais avançado. Com certeza, Wilson. Agora, Wilson, nessa sua carreira como vereador, 5 mandatos, claro, são inúmeros, né? Os pedidos de providência, os projetos de lei, as indicações. Quais deles você destaca como mais impactante, que até hoje traz um resultado positivo para a população de Timbiras? Ideias são muitos. A gente, ao longo desses 5 mandatos que tivemos, a gente conseguiu realizar o sonho de muita gente. Vários postos artesianos que o vereador pede, mas precisa da força do prefeito e do deputado. Para executar, né? São vários postos artesianos, várias aberturas de estrada vicinal, abertura de ladeira. Assim que eu ganhei o primeiro mandato, mas no segundo mandato uma ladeira lá no povoado Bacaba, que o caminhão não conseguia passar. Mas a gente conseguiu abrir aquela ladeira, dando o primeiro acesso de uma estrada que não tinha fluxo. Abrimos vicinais de povoados que nem de bicicleta andava, nem de animal andava. São sonhos realizados, quer dizer, a abertura de estrada e postos artesianos foi um dos sonhos que a gente conseguiu realizar e que ainda hoje serve a nossa população. Aqui na zona urbana nós também tem vários projetos, indicações. Aqui o que mais eu desejava, aquela creche Irmã Matilde, muita gente não sabe, mas aquela creche Irmã Matilde, ela surgiu de um requerimento do vereador Wilson. Sim. Na época do mandato do nosso amigo Dr. Robson, quando o deputado Gastão Vieira era o nosso representante. Certo. Naquela época a gente teve essa oportunidade de requerer ali aquela creche Irmã Matilde para aquele bairro. E foi realizado muitos anos depois, tão tal que o deputado Gastão foi reverenciado na obra. E eu tive o prazer de entrar com um projeto de lei para colocar o nome da saudosa Irmã Matilde naquela creche. E um sonho que eu posso dizer assim, que eu posso estar realizando, é a conclusão da Arena Peladão, que foi um requerimento nosso. Nossa, que legal. Foi um requerimento nosso, foi uma conversa que a gente teve com o nosso prefeito, doutor Antônio Boba, junto com o deputado, então, na época, Everton Rocha, lá dentro da minha casa, ele realizava o peladinho, puxei ele lá para dentro com o nosso prefeito, e a gente efetivou esse pedido, entramos na Câmara, e demorou muitos anos, mas com fé em Deus, nós estamos ainda vendo a obra em andamento. Esse é um sonho muito grande. Eu, como desportista desse município, é uma realização. Agora, Wilson, a gente sabe que essa questão política, ela, de uma certa forma, ela ajuda muito, né, essa questão da população. Eu sou prova disso porque sou nascido e criado, digamos, no município. E assim, o que você, a partir do momento da sua vida pública, né, tanto como político como cidadão, até hoje, você acha que melhorou, evoluiu essa questão, tanto política como cidadã, em termos de ganhos para a cidade? Evoluiu pouco tempo atrás, mas nós tínhamos um retrocesso muito forte lá atrás. Muito forte, né, A gente Wilson? observa, nosso município, dentro da história de Timbiras, ela lá atrás, ela evoluiu de um determinado tempo para cá. Qual seria esse tempo, Wilson, na sua opinião? Digamos de 2016, 2017 para cá. Para cá. Deu uma melhorada consideravelmente com tudo isso. Nossa, legal. Então essa é a sua avaliação com relação à gestão de hoje, né? Não, a gestão de hoje é isso, porque é aquele tão sonhado sonho de 2004. Você observa que, se você olhar a atual gestão que nós iniciamos em 2017, vencemos as eleições em 2016, Sim. Praticamente é o mesmo grupo que nós estávamos lá em 2004 com os mesmos sonhos. Certo. Aí nós perdemos quantos anos? De 2004 a 2016. Confira aí, quantos anos nós perdemos. Perdemos quem? O município, É verdade. que teve um retrocesso durante esse período. E só voltou realmente a caminhar mais eficaz
a partir de 2017. Quando esse grupo que sonhou lá atrás, já em 96, lá atrás, quando nós reconduzimos um amigo nosso aí ao poder, a gente começou a estruturar esse município, mas quando chegou em 2004, desestruturou tudo. Desestruturou tudo de Aí novo. passamos aí esse período, essa lacuna de 2004, praticamente, até com algumas poucas evoluções que houve, a gente pode dizer que não houve, nós estamos mentindo, mas houve, mas pouco, poderia ter Muito avançado mais, né? mais. É verdade. Mas a partir de 2017, mudou o cenário por Itimbiras. A cidade de Itimbiras se tornou uma outra cidade, com uma outra dinâmica de administração, que não é fácil. Certo. Você trabalhar o mês todinho e ao final do mês você não receber seu salário. E um dos maiores trunfos da administração, além de outros, é o pagamento em dias, que evoluiu a economia do nosso município, atraiu vários investimentos na nossa economia. Quantos empresários investiram e estão investindo? Por quê? Porque acreditaram na gestão e o dinheiro circulou. Isso aí Verdade. é a avaliação da administração. Agora, Wilson, uma coisa interessante que eu gosto sempre de resgatar, que a gente está num bate-papo bem legal. Você falou que em 2004, né, se não me engane, na verdade você foi muito bem avaliado pela população através de pesquisa, e na época também o doutor Antônio Borba. Por exemplo, dessa gestão de 2017 para cá, não seria, por exemplo, como a gente colocaria, a realização desse projeto lá de 2004? Quem sabe, né? Eu hoje faço parte diretamente, né, da nossa Porque de uma certa forma você também faz parte do governo. Faz parte dessa administração. A gente nunca perde as esperanças, né, de um dia poder estar ocupando um cargo maior do município. Conhecemos a realidade desse município, conhecemos as principais necessidades. Temos planos de evolução que pode melhorar algumas coisas, mas isso vai depender muito da avaliação primeiro do povo, né? Quem sabe, né? O povo, estamos aí iniciando um processo político que a gente não sabe o que o povo pensa. Eu estive um pouco longe do campo eleitoral, porque de uma vez que eu fui para a Câmara como diretor, eu fiquei lá um pouco adormecido lá, politicamente, certo. eu sei disso. Digamos que nos bastidores. Nos bastidores. Aí tem uma desvantagem muito grande que a nossa população de 45 anos para baixo não conhece a história do Wilson Vieira. Poucos são os que conhecem. Verdade, muita coisa foi revelada aqui mesmo. Então, mas isso não é uma vaidade nossa. Mas se o município precisar, a nossa responsabilidade é toda para que isso possa ser realizado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque uma decisão errada, a gente já viu duas atrás. Certo. Eu acho que toda a nossa cidade de Itimbiras sabe que dentro da história política que eu conheço, já aconteceu duas indicações erradas para o nosso município avançar. Né? Nós sabemos disso perfeitamente que ocorreu. A segunda foi em 2004. E a outra foi lá em 92. Olha só. Em 92 aconteceu um fato também que atrasou o desenvolvimento do nosso município. Então foi dois baques grandes, então nós não podemos estar repetindo o mesmo erro lá de trás. É verdade, Wilson. Agora, Wilson, observando aí o seu relato, a gente já entende, né, que você pretende lançar o nome, né? É um nome que está à disposição para avaliação da população tibirense, né? Como é que você vê esse cenário para 2024, com todos esses avanços, né, com esse grupo forte que tem aí? Que não dá para apontar ainda quem, né, de fato pode ocupar. Eu faço parte do grupo político do atual prefeito. O doutor Borba hoje é uma liderança muito forte no nosso município, posso dizer assim, no estado. O nosso grupo está muito coeso. Acredito que na sabedoria que o doutor Borba tem e na inteligência de todo o grupo, eu acho que vamos lançar um nome de consenso. A gente não sabe, o doutor Borba nunca disse quem é esse nosso sucessor. Eu acho que a gente não pode descartar meu nome, porque eu estou na estrutura hoje. E tem um nome, tem uma história, tem uma responsabilidade. E quem me conhece sabe disso, sabe da minha capacidade, conhece a realidade desse município como ninguém. Então, estou à disposição do grupo. Eu sempre digo isso a todos do grupo. Mas não tenho uma ambição. Não vou atropelar. Não será eu o responsável
para a gente fazer um retrocesso. Eu quero é que a gente evolua, mas nós precisamos saber muito bem escolher pessoas que tenham um carisma com a população, que não é fácil, porque todos nós temos a nossa rejeição própria. Com certeza. Não é fácil que nós temos aí 10 mandatos de vereador. O papai teve 5, eu tive 5. A gente naturalmente tem a nossa rejeição, eu sei disso. Mas a gente também tem nossas qualidades. Mas não vamos atropelar o processo. Vamos estar naturalmente, no momento que o doutor Borba tiver a sabedoria de escolher o nome, que a gente não sabe qual vai ser, eu acredito que todo grupo vai entrar nesse consenso para que a gente continue a evolução que nosso município está tendo desde 2017 para cá. Nós não podemos retroagir, nós temos que continuar. Verdade. Quer dizer, então essa decisão tem que ser tomada com base em 2 princípios. Primeiro, dar sequência ao trabalho que vem sendo realizado em prol dos timbirenses, do município de Timbiras. E outro, claro, pensar também no povo, né? Que é a pessoa que determina tudo. Que escolhe, na verdade. Justamente isso, Jota, porque nós temos que dar, a gente não pode quebrar. Uma coisa está andando bem, a gente tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado para não quebrar essa sequência. Manter ou melhorar. Essa é a minha dinâmica, é meu raciocínio, é o equilíbrio. Nós estamos num período de equilíbrio. A gente, como timbirense que somos, a gente precisa ter esse equilíbrio. Para quê? Para que nosso povo não sofra tanto, porque a gente já sofre com tantas coisas. A gente já sofre por ter um município que não tem arrecadação. O prefeito faz milagre. Graças a Deus nós temos bons deputados que dão assistência ao nosso município com recursos. E precisa esse gestor ter uma ligação muito forte, com deputados fortes, que possa estar dando um suporte para complementar a nossa arrecadação, porque é baixíssima. Sem essas propostas e essa ajuda de deputados fortes, a gente não consegue avançar. Mas para isso também precisa ter pessoas que tenham um equilíbrio, responsabilidade e conhecimento. Verdade, verdade. Muito bem. Agora, Wilson, para a gente finalizar essa questão política, só uma pergunta. Você anda muito, né, no município de Timbiras, né, na zona rural. Como é que você vê a avaliação do povo com relação à administração hoje? É muito difícil a gente ter unanimidade. Mas eu ando bem, conheço bastante o nosso povo. E hoje eu posso dizer aqui com toda certeza que o governo do Dr. Borba tem uma grande aprovação da nossa população. Eu não diria 100% porque é impossível, nós temos que ter oposição. Mas eu acredito que em torno aí de 70 e poucos por cento ele tem essa aprovação da forma como ele administra, a seriedade, o dinamismo, a responsabilidade, a pontualidade. O princípio da administração pública, ela é regida por vários princípios. E ele cumpre, não 100%, assim, digamos assim, porque a gente não sabe, mas ele cumpre uns 90% dos princípios da administração pública. Agora, Wilson, a gente sabe que essa aceitação da população é pelo trabalho que está sendo feito, né? Tanto pelo prefeito como também por todo o grupo. Você acha que hoje, dentro do grupo, qualquer pessoa, sem citar nomes, até porque a gente não sabe mesmo, né? Isso ainda está sendo ainda em conversação. Você hoje acharia, qual a sua opinião, digamos assim, hoje, qualquer nome que o grupo hoje indicar, a população abraçaria? Délis, é uma pergunta realmente que eu não poderia lhe responder, não sei se vai ser a resposta. Mas no meu ponto de vista, hoje o sucessor, ele tem o nosso prefeito, eu não tenho dúvida. Ele tem essa dinâmica na cabeça dele. Certo. Ele tem essa dinâmica por quê? Porque ele conhece todos nós. Ele sabe. Porque o Dr. Borba, ele faz essa avaliação praticamente diária. É uma pessoa que não perde o contato com o povo, está aí diariamente aberto, atendendo todo mundo. E isso aí, ele sabe hoje quem somos. O que poderemos ser. Com certeza. Eu não tenho dúvida que isso aí eu não posso apontar A ou B, eu não posso me excluir, eu não posso me incluir, eu tenho que aguardar a sua decisão. Claro que a gente sempre espera que seja feita uma avaliação, acima de tudo popular. Certo. Uma aceitação, porque não é fácil você indicar uma pessoa que não tem uma aceitação muito grande popular, não será fácil. A gente pode até conseguir o êxito,
mas das paradas não é fácil. É verdade. Coisa boa na política é quando você faz campanha para um candidato, quando é fácil você chegar numa família e apresentar seu candidato, as suas qualidades. Ele apresenta um defeito, a gente já vai estar... Enquanto ele apresenta um defeito, nós estamos com duas qualidades dele. É verdade. É isso assim que nós conduzimos, doutor Borba, dentro do processo eleitoral, tanto na eleição como na reeleição. Então, tal que o nível de votante aumentou consideravelmente da eleição primeira para a reeleição dele. Verdade. É porque quando alguém apresentava um defeito, nós apresentávamos 2, 3 qualidades. E é assim que nós vamos gostar de estar dentro desse processo de sucessão. Que a gente tenha esse discurso. Bom demais. Está aí a gente conversando com o Wilson Vieira, né, falando muito bem de política, né, um quesito que ele abrange muito bem, tem muitos conhecimentos, né, na área da política. Conhecemos um pouco da sua história, né, na sua história pessoal, sua luta. E isso é o nosso objetivo aqui no nosso Oitimba Podcast, toda segunda-feira, trazer uma pessoa para contar um pouco da sua história e, claro, né, conhecer, saber o que ele fez, né, para também colaborar para o desenvolvimento do nosso município de Timbiras. E a gente abraça carinhosamente cada um dos nossos internautas e diz, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, estamos aqui com um convidado e você não pode perder e pode espalhar o nosso link para outras pessoas também e acompanhar o nosso bate-papo Oitimba Podcast na nossa Oitimba TV. Wilson, foi muito bom estar com você, né? A gente agradece e, claro, abre o espaço, né, para suas considerações, agradecimentos, e a gente diz mais uma vez que estamos muito agradecidos por ter aceito o nosso convite, vindo aqui para contar um pouco da sua história. A princípio eu quero aqui agradecer o convite que nos foi feito pela Oitimba. Quero parabenizar pela iniciativa, historicamente em nossa cidade, catalogar os principais cidadãos timbirenses em todas as suas modalidades, para que se possa se expor, para que o povo possa ter conhecimento e que isso fique aí nos anais da nossa história. Isso é muito louvado. Quantos fizeram história em nosso município e se foram e não puderam ter essas oportunidades? Com certeza. Então, para mim, hoje é um orgulho ter tido a oportunidade de estar aqui me expondo a minha vida política, a minha vida pessoal, para todo o povo. Que isso aqui não é só para Timbiras, isso aqui é para o Maranhão, é para o mundo, é para o Brasil. Muitas das pessoas não conheciam a minha história. E essa aqui não é toda a minha história. Só um pedacinho. A gente apenas faz um resumo daquilo que é possível se fazer num tempo como que é nos dado. Mas a partir desse princípio, eu acredito que o povo possa nos ver de outra forma, nos avaliar de outra forma e sempre nos saudar, nos abraçar. Eu sou um timbirense, defendo essa cidade, defendo os nossos princípios morais, familiares, éticos, de todos os princípios constitucionais. Tenho minha vida aí como um livro aberto para o nosso povo poder analisar e julgar. A gente não pode se auto-julgar, a gente tem que ser julgado. E dar continuidade naquilo que for preciso. Enquanto eu estiver ocupando algum tipo de cargo público, como atualmente eu estou dentro da função de gabinete do nosso prefeito, a gente vai exercer de olho na população, ajudar. Eu sou um auxiliar do município de Timbiras, na gestão do nosso prefeito. Então, todo o nosso trabalho é auxiliar o prefeito no bem-estar da nossa população. É isso que nós temos que fazer. Muito bem, Wilson, muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceito o nosso convite e vindo aqui para estar expondo um pouco da sua vida profissional, né, pessoal e também política. E para você que está em casa, olha, segunda-feira, a partir das 20 horas, temos mais um convidado. Vou te dizer quem é. Não, vamos deixar para segunda, né, Décio? Com certeza, segunda-feira a gente Então, um abraço para todos, muito obrigado e a próxima segunda estamos de volta.